Bom dia, gostaria de saudar aí todos os ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer a Brigada Militar de estar presente aqui. Bom, você que já atuou aqui no nosso município, atuava como capitã aqui na área do 30º BPM há um tempo atrás e agora retorna para a cidade de Camaquã já com essa nova função, já como major da Brigada Militar e também atuando como subcomandante do 30º BPM. Sim, eu logo que saí da Academia de Polícia Militar, né, fui lotada como comandante da companhia destacada ali da 2ª Companhia do 30, do São Lourenço, Cristal e Turuçu, à época. E atuei ali por quase 5 anos. Depois acabei indo para Pelotas, né, a desenvolver um trabalho junto à seção de correição, né, uma corregedoria regional que se montou lá na cidade de Pelotas, junto ao Comando Regional Sul. E agora com a promoção acabei sendo lotada aqui em Camaquã novamente, né, uma área que eu já conheço, já trabalhei bastante aqui, então estamos aí para auxiliar no comando do 30 BPM. Isso auxilia no seu trabalho também, né? Já conhecer essa área, durante todo esse período que você esteve anteriormente aqui na nossa região, encontrou e conseguiu detalhar as dificuldades que nós temos na área da segurança pública, os pontos mais vulneráveis e tudo isso agora lhe auxilia nessa função tão importante de subcomandante do 30. Não, sem dúvida. Na verdade, a época em que eu estive aqui era uma época que a gente tinha um perfil muito diferente para a região, né? Nós tínhamos aqueles assalto a banco, né? Que tinha corriqueiros, né? Periódicos, tanto na região de Sentinela, de Cerro Grande, quanto ali na região de Dom Feliciano, Chuvisca, Amaral Ferrador, que na época nem era uma das cidades vinculadas ao 30, né? E com essa readaptação agora passa a ser também vinculado ao 30 BPM. E isso fez com que a gente conhecesse, né, todas as cidades e as peculiaridades, a parte rural, que é muito grande, né, e que a gente sempre tenta dar máxima atenção a esses moradores da área rural também. Então, sem dúvida nenhuma, facilita muito o trabalho na medida em que a gente já tem um conhecimento prévio de toda a região e da forma como as coisas acontecem, né? Estradas vicinais e tudo mais. Bom, a gente sabe que a Brigada Militar sempre fez aquilo que estava ao seu alcance para garantir a segurança, mas a gente percebeu que houve um incremento em diversas questões relacionadas à Brigada Militar. A gente acompanhou no ano passado uma grande ação que foi realizada lá em Amaral Ferrador, e inclusive foi um trabalho que a gente ainda não tinha visto na nossa região por parte da Brigada Militar, que foi um treinamento. E esse treinamento, dele surgiram alguns protocolos que são utilizados agora pela Brigada Militar para agir de forma ainda mais rápida, de forma ainda mais ágil, caso nós tenhamos algum tipo de assalto a banco, alguma ocorrência como aquela aqui na nossa região. Então, a gente percebeu os benefícios de uma ação como aquela, um simulado de assalto a banco foi realizado naquele município. A Brigada como um todo vem se criando aí um planejamento estratégico, né, que engloba todas as situações, dentre elas o plano de defesa das cidades, né, que nós apresentamos, projetamos ali, planejamos, a fim de exatamente estarmos preparados, né, para situações de crise, como é o caso de uma situação de, por exemplo, um assalto a banco, né? Muitas vezes a população pensa assim, a Brigada Militar dá uma importância muito grande aos assaltos aos bancos. Sim, porque na verdade o que nós nos preocupamos é com a insegurança que esse tipo de ocorrência gera para a sociedade local, né, para as pessoas do entorno, para a mobilização do comércio, para todo o contexto. Então, diante disso, a Brigada Militar vem atuando a fim de prevenir e também se criar protocolos específicos para a atuação nesses casos de ocorrência de crise. Até porque a gente já vivenciou alguns casos de assalto a banco aqui na nossa região que culminaram numa série de crimes. Nós tivemos, eu lembro há um tempo atrás, em Amaral Ferrador, um ataque a um quartel da Brigada Militar por parte dos delinquentes, sequestro de reféns, né, que foram levados. Então é uma questão que realmente precisa, né, desse preparo todo. Mas também importante é o policiamento aqui na área urbana, e a gente divulgou há pouco tempo atrás a operação Volta às Aulas, realizada pela Brigada Militar, e eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como funciona essa operação e como ela contribui para a segurança nas escolas aqui da nossa região.
A Operação Volta às Aulas é uma mobilização, né, da Brigada Militar, em especial aqui na área do 30, em razão de todo esse retorno à rotina, né, das cidades, que sem dúvida nenhuma volta às aulas aqui. Nós participamos agora essa semana passada essa semana ainda da aula inaugural aqui que a Secretaria de Educação promoveu. Nós fizemos questão, o Coronel Maciel, o comandante do batalhão, e eu fomos ali participar, né? Acabamos tomando conhecimento dos números, né? São mais de 6.000 crianças e adolescentes que retornam à atividade escolar, e isso, sem dúvida nenhuma, mobiliza, né? Tanto o trânsito quanto o comércio e a rotina normal da cidade, né? De Camaquã aqui, principalmente. E a Brigada Militar se faz presente através das patrulhas escolares que nós temos, né? Temos aqui em Camaquã, temos em Tapes, temos em São Lourenço do Sul. Na medida em que a gente tenta trazer segurança para as escolas da cidade e também as escolas da área rural, né? Que fizemos ali uma análise e colocamos o policiamento nesses locais para poder trazer uma segurança maior aos estudantes e aos professores, e isso, de uma forma geral, auxilia na segurança completa da cidade, né? Dá para a gente detalhar um pouco sobre quais são essas medidas que a Brigada Militar toma durante essa operação? É o patrulhamento no entorno das escolas, né? Sim. Existem algumas escolas em que nós temos os policiais, que são os PMEs, que a gente chama, né? Que são fixos naquelas escolas, que já criam um vínculo de relacionamento ali, né, com os professores, com os alunos, acabam conhecendo todo o entorno daquela escola, o funcionamento dela, né, as limitações de alguns alunos, a necessidade também da escola através da conversa e do auxílio ali com as diretoras, e também o patrulhamento veicular ali, o patrulhamento com viatura que a gente desenvolve tanto aqui na cidade e principalmente na área rural, que é mais difícil, né, de nós termos um policial fixo chegando lá, mas que fazemos questão de manter esse deslocamento das viaturas para atender toda essa área rural também. Bom, essa ação ela traz mais tranquilidade, né, que deixam seus filhos nas escolas, e isso acaba inibindo alguns crimes que são praticados ao redor dessas escolas. Muitas vezes o estudante está indo para casa, é vítima de um furto, né, assalto, questão de tráfico de drogas próximo de escolas. Todas essas questões, essa ação da Brigada Militar tem essa importância para inibir a prática desses crimes, né? Exatamente, ali todo o entorno, mas principalmente essa questão vinculada a toda a rotina daquele bairro ali, né, na chegada e na saída, e o trânsito também, que é uma preocupação nossa ali nas entradas das escolas. E esse ano que passou, a gente teve poucas ocorrências vinculadas às escolas, o entorno das escolas, né, Que Gil? bom, né? Mas a gente pensa que esse tipo de policiamento é um policiamento preventivo, né? É um policiamento ali de comunitário, de entorno, de aproximação com a comunidade. Então, a intenção é essa, de manter a tranquilidade no entorno das escolas e garantir aí que tenhamos um ano letivo bem tranquilo. Bom, temos aqui participação de ouvintes. Nosso ouvinte Ricardo, ele está se referindo à escola Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade de Camaquã. E agora eu estava lendo a mensagem dele, e realmente nós temos ali um local que recebeu uma pavimentação por parte da Secretaria de Infraestrutura. Ficou muito bom, nós tínhamos muito barro, né, naqueles dias mais chuvosos, muita poeira em dias mais secos, e agora a gente tem uma pavimentação. Ocorre que nós temos uma lombada bem íngreme ali junto àquela escola, e motoristas descem numa velocidade exagerada, segundo o nosso ouvinte, causando risco para os estudantes. E aí ele pede uma atenção redobrada aí por parte da Brigada Militar para inibir, né, essa situação de excesso de velocidade junto a essa escola. Certo, a gente vai adotar as medidas aí, na medida em que a evolução das cidades vai acontecendo, né, situações de pavimentação, situações de trânsito, principalmente, a gente vai se adequando e, sem dúvida nenhuma, vamos dar atenção a essa solicitação do cidadão para que a gente possa servir ainda um serviço ainda melhor da Brigada Militar ali no entorno da escola.
A gente está falando sobre a Operação Volta às Aulas, mas eu gostaria de destacar para os nossos ouvintes que aquela patrulha que é realizada pela Brigada Militar, você chamou de patrulha escolar, ela ocorre durante todo o ano, não somente no início, né? Ela ocorre durante todo o ano, exatamente. A gente tem policiais que têm esta função, né? Que já tem esse perfil, que são lotados nessa função durante o ano todo, durante todo o ano letivo. A gente divulga o início da operação, mas ela se mantém durante todo o ano letivo. Já que estamos falando sobre operações da Brigada Militar, já tradicional aqui no Rio Grande do Sul é a Operação Golfinho, né? A gente sabe o quanto os balneários da nossa região, aí dá para citar Praia de Tapes, Praia de Arambaré, Praia de São Lourenço do Sul, o próprio Balneário do Cristal, que também, esses locais, devido ao calor, devido ao período de férias, as pessoas acabam frequentando mais. Então, a cidade de Arambaré, por exemplo, que tem um quantitativo X na sua população, isso mais do que dobra nessa época de verão. E é por isso que a Brigada Militar adota a Operação Golfinho, justamente para reforçar o policiamento e até mesmo trazendo reforço de outras regiões do estado para cá, para atuar na inibição de crimes. E a gente vai conversar um pouco agora sobre esse panorama de criminalidade, os índices, né, como é que você avalia esse ano aqui na nossa região. A Operação Golfinho, ela iniciou em dezembro, né? Nós temos aqui na área do 30 BPM, a operação ela é desencadeada nas cidades de São Lourenço do Sul, na cidade de Arambaré, na cidade de Cristal e na cidade de Tapes. Então, nós temos um aporte de efetivo considerável nessas cidades, até pelo aumento, né? Aumento da população local ali. O pessoal, férias, final de semana, acaba deslocando para esses locais. E, com isso, a Brigada Militar aumenta o efetivo para que a gente possa prestar um serviço de qualidade nesses locais. A Operação Golfinho, ela vem sendo desencadeada aqui na nossa área. Nós recebemos 2 capitães, né? A gente tem um capitão a mais em São Lourenço, uma capitã aqui, a Johan, em Arambaré. E agora estamos organizando o planejamento do carnaval nessas cidades, a fim de conseguir trazer aí um feriado de carnaval tranquilo, com ações em todas as cidades e também com um aporte ainda maior de efetivo, né? A gente vai ter o apoio aí do batalhão de choque para que as folias e as festas de carnaval transcorram com tranquilidade nas nossas cidades. Bom, nesse levantamento que a Brigada Militar já tem sobre os índices de criminalidade, quais são os crimes que mais aparecem aqui na nossa região nesses dados da Operação Golfinho? A gente tem, na verdade, assim, como resultados até o momento da Operação Golfinho, na área do 30 BPM aí já foram apreendidas mais de 15 armas de fogo, né, Gil? Então é um número razoável para a nossa área, né? Foram mais de 25 quilos de entorpecentes também apreendidos. E então, a gente está vendo que a gente vem atuando e, efetivamente, a gente está conseguindo sanar algumas situações vinculadas à criminalidade que se demonstram através desses números, né? Para a nossa realidade, são números muito expressivos, né? Foram mais de 6 mil veículos abordados nessas cidades que compõem o 30 BPM e mais de 11 mil pessoas. Então, durante as operações, durante as barreiras policiais, né, a gente vem com esse incremento de efetivo conseguindo trazer números bem expressivos para a nossa região. O que, sem dúvida nenhuma, reduz a criminalidade, né, e nós não tivemos assim, ocorrências graves na nossa área. Que bom. Não tivemos ocorrências graves e espero que permaneçamos assim, né, até o final da Operação Golfinho. Interessante que as pessoas entendam que essas abordagens elas são de extrema relevância para garantir a ordem pública, né, tendo em vista que através dessas abordagens, tanto das pessoas que são abordadas muitas vezes em via pública, quanto dos veículos, porque através dessas ações, muitas vezes a Brigada Militar consegue recapturar foragidos, pessoas que estão com mandado em aberto, pessoas que estão praticando algum tipo de crime. Então essas abordagens, elas são importantes. E é interessante que as pessoas entendam. Às vezes a pessoa, mas eu fui abordado, mas eu não tenho envolvimento nenhum. Mas a Brigada Militar não sabe quem é essa pessoa que está transitando, se ela tem algum tipo de prática ilícita ou não. A abordagem é justamente para tirar qualquer dúvida. Exatamente. Existe
uma fala de um comandante geral antigo da Brigada Militar, que ele dizia que o crime anda sobre rodas, né? A gente não vê criminosos atuando de bicicleta ou qualquer outra situação. Não tem como fazer policiamento preventivo sem fazer abordagens, né? Não tem como a gente atuar. É óbvio, é uma situação coercitiva, né? Não tem como ser diferente. E a gente atua com o máximo treinamento possível para que os policiais atuem da forma mais educada possível, dentro de um limite de segurança, né, claro, Gil? claro. Que nós temos que ter pela fundada suspeita, por todo o contexto que aquela abordagem é desencadeada, mas é só dessa forma que a gente consegue fazer esse policiamento preventivo, né? E muito desses números são em razão dessas abordagens. Então, sim, a gente pede aí uma atenção especial da população. Durante esse período de Operação Golfinho, a gente recebe muita gente de fora, né? Pessoal da região metropolitana de Porto Alegre, o pessoal aqui da Serra. Então, são deslocamentos de população, sim, que nós não temos outra forma senão abordar, né? Para fazer esse policiamento preventivo, só fazendo as abordagens, tanto veiculares quanto pessoais. É a forma que eu entendo que tem que acontecer. Claro, dentro de uma questão de segurança, de uma questão de educação e de treinamento que nós temos, mas é a forma que nós temos para conseguir proteger a população de situações fora da licitude, né? Bom, agora há pouco fora do ar você falava que participou de uma reunião preparatória para o Carnaval aqui na nossa região. Ou seja, a Brigada Militar já está se preparando, reforçando efetivo e tudo mais para garantir a segurança de quem vai aproveitar as festividades. Exatamente. Ontem a gente foi a São Lourenço do Sul ali, né? A gente sabe que é um carnaval bem forte. A gente tem um carnaval de rua que é proporcionado pela prefeitura e também tem um bloco ali que sai na orla de São Lourenço do Sul, que também traz um público muito expressivo para a região. E nós ontem alinhamos as ações, né, conversando com todos os agentes vinculados ao carnaval, ali junto com o capitão Barros, que é o comandante da 2ª Companhia. E a Brigada Militar também, o comando da Brigada Militar bem atento aqui à Costa Doce, aos eventos que vão acontecer aqui, na medida em que nós solicitamos o apoio e foi concedido, então nós teremos um aporte aí também de efetivo bem considerável para que a gente consiga manter a tranquilidade, assim, tanto no Carnaval quanto ali no Praiano, que tem também em Cristal, que a gente sabe que é um evento que já é um evento rotineiro no verão aqui, né? O Cristal leva bastante gente ali para o futebol, também para o Praiano de Cristal. E nós vamos ter Carnaval, então, em Taps, em Arambaré, em Cristal, que vai ser esse final de semana próximo, agora que não vai ser na data do Carnaval, e depois em São Lourenço do Sul. Bom, tem um ouvinte aqui mandando uma mensagem, mas eu acho que, por bem, eu não vou ler ela ao vivo, tá? Porque trata-se de uma denúncia. Essa informação eu vou passar para Major dentro de instantes aqui, fora do ar, tá? Nosso ouvinte aqui que mandou uma informação sobre isso. Então daqui a pouquinho, fora do ar, eu passo essa informação. Não convém trazer no ar aqui. É uma denúncia sobre tráfico de drogas aqui na nossa região. Perfeito. A gente vai ter também um carnaval em Amaral Ferrador. Também vai ser o 30 BPM que vai estar. Sim, atuando. A gente teve essa alteração ali, né? O 30 BPM compunha o Comando Regional Sul. E agora, a partir deste ano que passou ali, com as alterações feitas pelo comando da Brigada Militar, pela Secretaria de Segurança Pública, passamos a fazer parte do CRPO Centro-Sul. Bom, tem a participação do nosso ouvinte João Batista, do interior do município, e diz o seguinte: oi, é muito importante as abordagens, pode inclusive recuperar veículos furtados. Bom, é uma série de questões que traz como benefício essas abordagens que a gente falava, né? Bom, então tá aí o preparativo da Brigada Militar também para as festividades de Carnaval que nós vamos ter aqui na nossa região. Mais cedo um ouvinte mandou uma mensagem aqui, agora eu perdi o nome, questionando sobre patrulhamento no interior. Como é que está o avanço disso, os estudos da Brigada Militar? A gente sabe que é uma tarefa que não é fácil, tendo em vista, como você falou no início, né, uma grande quantidade de estradas que nós temos, que dão vazão para diversos municípios, né? Às vezes você pega uma estrada, por exemplo, que se desloca para a barragem do Arroio Duro, dali você consegue ir para Santa Alta, diversas localidades, inclusive para vários municípios. Então, como é que está esse planejamento da Brigada Militar para atender a comunidade do interior?
A gente tem uma patrulha rural, né, Gil, que atua aí na parte rural, principalmente aqui do município de Camaquã. Temos uma patrulha rural que atua também na área de São Lourenço do Sul, mas essa atuação, ela se dá na medida em que nós mapeamos as ocorrências que acontecem no interior do estado. Então, vou me utilizar aqui também dessa tua audiência para solicitar para as pessoas, né, que façam os registros de ocorrências do interior do estado, porque o nosso planejamento de policiamento, ele se dá de acordo com a geolocalização das ocorrências, né? Então, a gente mapeia essas ocorrências e, a partir dali, traça o roteiro em que a viatura, em que o policiamento vai atuar no interior do estado. Então, muitas vezes, o pessoal, principalmente no interior mesmo, diz, não vou registrar, isso aqui não vai dar nada bom, mas aí não vai dar nada mesmo, porque nós precisamos saber onde as ocorrências estão acontecendo, como estão acontecendo, em que horário elas estão acontecendo, em que dia elas estão acontecendo, para que a gente faça o nosso planejamento baseado nisso. Então, a gente tem toda uma seção de inteligência ali que é super atuante aqui no 30 BPM e que essa geolocalização é feita baseado nas ocorrências registradas. Então, a gente pede para que a população faça os registros para que a gente possa atuar de forma preventiva, né, nessas ações, principalmente no interior do estado. Até porque muitas vezes essas operações que a gente vê da Brigada Militar, as grandes operações, né, com diversas viaturas, às vezes Sim. até com reforço de fora, isso tudo acontece mediante um planejamento que é feito pela Brigada Militar. E esses dados que você citou agora, eles são válidos para montar esse planejamento, para que essa operação tenha frutos positivos para aquela comunidade. Até há pouco tempo ali havíamos conversado ali de uma situação na área rural de São Lourenço ali, né? E foi exatamente isso, assim, o cidadão fez o registro, o capitão Barros lá tomou conhecimento, fez questão de ir no local, de conversar com o proprietário, ver o que estava acontecendo, como o crime aconteceu ali, para que a gente pudesse tomar providências e atuar baseado nisso, né? Nas evidências ali iniciais que a gente teve acesso, além, claro, da integração que nós temos com a Polícia Civil e que, na medida em que as situações vão acontecendo, a gente vai se integrando para conseguir dar o melhor atendimento à população. Legal, né? Esse exemplo que você nos traz do Capitão Barros, dele visitar os locais. É isso que a gente precisa, né? Ver a Brigada Militar cada vez mais próxima da comunidade. Isso dá segurança também para que a comunidade venha recorrer à Brigada Militar, venha principalmente colaborar. E é isso que eu ia te questionar agora. Como é que está a colaboração da comunidade, enviando informações para a Brigada Militar, fazendo as denúncias anônimas? Sim, a gente tem aí um incremento muito grande dessa questão de denúncias, né? Onde a gente, num primeiro momento, tenta dar um atendimento célere a todas, né? Na medida do possível. Algumas, obviamente, como essa que tu acabou de mencionar e que vocês receberam, a gente precisa de uma análise prévia, principalmente ali da nossa seção de inteligência, para que a gente veja a melhor forma de atuação, mas nós temos sim essa participação da comunidade, ela é muito importante, na medida em que nos traz informações que fazem com que a gente tome algumas decisões a fim de prevenir situações, né, Gil? E é isso que a gente vem fazendo, assim, a gente pede para que a comunidade siga nos fazendo via 190, principalmente ali a gente recebe, o pessoal tem um pouco de medo de se identificar, mas não tem a necessidade da identificação, fica como denúncia anônima ali, é importante que a gente tenha conhecimento. Bom, aqui o nosso ouvinte Joaquim, ele manda o seguinte: bom dia, a questão das motos com escapamento aberto, que perturba a cidade toda. Essa é uma questão que os ouvintes rotineiramente participam, reclamam sobre isso, tem aumentado o quantitativo de crianças com necessidades especiais aqui no nosso município, tanto que a prefeitura está implementando algumas ações para dar uma assistência maior, mas essas pessoas, elas têm dificuldade de lidar com essa questão do barulho muito alto, algumas com autismo e tudo mais, idosos, muitas vezes acamados. Como é que a Brigada Militar pretende atuar nessa questão dessas motos irregulares, que elas estão, inclusive, com a sua identificação alterada, essas motos, né? Até agora, com a minha chegada, tive acesso a algumas ocorrências, né? A gente vê até essas motos que são vinculadas a leilões, né? Que o pessoal acaba se utilizando pelo valor exíguo delas, né? A forma que nós temos é através das abordagens, né, das barreiras policiais, das operações vinculadas à perturbação do sossego também, né, Gil, que a gente sabe que a gente tem aqui em alguns pontos da cidade também, em alguns períodos
pré-determinados. A atuação da Brigada Militar é dessa forma. Tá certo, muito obrigado pela sua visita, acho que foi bem esclarecedora a sua participação. Queria dizer que a Rádio Acústica FM estará sempre de portas abertas para a Brigada Militar, toda vez que julgar necessário utilizar esse espaço, porque a gente pensa que falar sobre segurança pública é uma utilidade pública para a nossa comunidade. Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje conversar conosco. Não, a Brigada Militar agradece o espaço, né? A gente queria deixar aí o nosso 190, né, para denúncias, que é super importante, né, para que o pessoal siga nos informando aí as situações que acontecem na cidade. E o nosso